Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito no canal se inscrever e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Hoje a gente vai falar a respeito aí de 3 ações para ficar de olho nessa semana. Na verdade, eu peguei 3 recomendações de médio e de curto prazo dentre as nossas recomendações do nosso produto Full Trader. Para quem ainda não acompanhou, né, o Danilo, que é um dos nossos analistas da parte de análise técnica, todos os dias às 18 horas ele faz o pregão ao vivo, onde ele passa as recomendações que foram fechadas, né? E aí eu tenho passado aí algumas recomendações que estão em aberto, né? Não que necessariamente ainda dê para entrar nessas recomendações, né? No caso essas aqui, todas elas já foram dadas há algum tempo, né? Ou já passaram do preço de entrada, mas eu acho interessante mostrar não só aquelas recomendações que foram fechadas, e o Danilo passa dando ganho, dando perda, ele passa como é que foram as recomendações, mas também aquelas que estão em aberto ainda para a gente entender e poder acompanhar durante a semana e também entendendo como é que funciona a modelagem das estratégias, né? Obviamente as recomendações não são por notícia, mas a gente entender também o que pode fazer o preço subir e o preço cair, não só pela parte técnica, mas também pela parte mais de fundamentos, tá? Acho que é importante, dependendo do tipo de operação, fazer esse mix, tá? Então, como sempre, só quero compartilhar aqui com vocês, para quem ainda não conhece o site aqui da Capitalismo, né? Se quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, o site tem muita coisa, tem muita informação. Vou deixar o link aqui do Full Trader, que é o nosso produto de bolsa, né, com foco no curto prazo e médio prazo, day trade, swing trade, milho, boi, long short, enfim. E também tem o nosso produto mais de longo prazo, que é o Invisto em Ações, tá? E vou deixar também aqui para quem quiser baixar o relatório da Magazine Luiza, como foi uma recomendação nossa do ano passado. Só colocar o nome e o e-mail, que vocês vão ter acesso e vão fazer parte do nosso mailing. Se colocar o telefone também, a gente entra em contato para fazer parte da nossa listagem do WhatsApp. Já colocou o telefone, pessoal, não precisa colocar de novo. Só colocar o e-mail, que aí vocês já vão poder baixar o relatório, tá? Eu só fiz aqui, eu vou pegar os 3 ativos, então, que estão em destaque. Deixa eu só botar aqui. Então vamos lá. Então são essas ações aqui que eu peguei, dessas recomendações que já estão em aberto, tá? Essas 2 primeiras recomendações de ativos que a gente comentou nas últimas semanas, eu quis pegar esse gancho também, que às vezes o pessoal diz, tá, mas vocês ficam falando das ações, mas vocês realmente fazem recomendações com as ações? Então sim, né? Acho que é interessante não só falar das ações que a gente acompanha, mas também das recomendações. Lembrando que essas aqui tem foco, então, no médio prazo, essas 2, né? São recomendações que podem durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai depender do mercado. Já essa da Eletrobras é uma recomendação de swing trade que já tem uma expectativa mais para curto prazo, né? Quem sabe durar uma semana, 10 dias aí estourando, né? Então, primeiramente aqui falando da Vale, né? A gente comentou bastante a respeito do ativo, que é uma empresa que tem mudado o foco dela nos últimos anos para começar a colher, né, depois de anos aí de investimento, tem uma perspectiva de aumento de pagamentos de dividendos também, quem sabe chegar a 13%, 14% no ano que vem, e também tem essa questão que é um ativo que tem uma proteção, que é um hedge, né, não só pela empresa faturar em dólar, mas também porque o Brasil é o menor dos mercados, é 5% a 8%, é 5% a 8%, agora não me falou a memória, dos clientes da Vale estão aqui, né? 38% é China e 50% é Ásia, né? Então ela tem esse hedge natural em relação à questão da economia brasileira, assim como a Suzano também, que obviamente pode ter alguns ruídos em função da aprovação, com um pouco alguma ressalva da compra da fibra, mas é um ativo que, além da alta do dólar, tem essa questão da fibra e também tem o crescimento do preço da celulose, né? Lembrando que são 2 ativos muito ligados em relação ao crescimento da economia chinesa, né? Então a China crescendo ou não deixando de crescer tanto, né? Não dando aquele pouso forçado que já se fala há bastante tempo, aí as 2 empresas podem se beneficiar e logicamente também com a continuidade aí do crescimento americano, tá? Então tem 2 recomendações abertas, uma em Vale e outra em Suzano. A da Vale foi recomendada no dia 19/7 a R$ 49,00, atualmente está com 9,8% de ganho, e essa da Suzano foi recomendada no dia 31/7 a R$ 44,40 e até agora está com
14,62% de ganho. Operações mais para médio prazo, né? E por que eu coloquei aqui para ficar de olho nessas duas? Né? Pedi para o Danilo aqui me mandar o gráfico, primeiro da Vale, né? Em relação à possibilidade da continuidade dessa alta aqui. Deixa eu tirar aqui. Ela vem desde o ano passado, então, dentro desse canal altista, né? E no curto prazo aqui o Danilo me passou esse rompimento que ela fez dessa resistência, né? Então, confirmando-se aqui o rompimento dessa resistência, pode ser que a gente tenha a continuidade da alta da Vale, né? Bastante interessante. E também a Suzano, né? Que foi o outro ativo que eu comentei. A mesma coisa, né? Ele obviamente vem numa tendência de alta também, né? Não precisa nem traçar nada aí para entender que a Suzano está numa tendência de alta. E depois ela fez esse período aqui mais lateral que o Danilo passou, né? E ele desenhou essa reta aqui, né? Que seria que é um ponto de resistência que também foi rompido, ela podendo chegar, quem sabe, no mínimo aqui mais uns 5%. E se ela romper esse outro ponto que é a máxima dela, ela pode ir embora, né? Então são dois ativos bastante interessantes que, apesar do mercado estar caindo, eles continuam nessa ascendência e rompendo esses pontos mais máximos, né? Pode ser que eles tenham continuidade desse movimento. Obviamente, se eles não confirmar esse movimento, a gente vai encaminhar lá para os clientes a saída das operações, até porque elas ainda estão em aberto, elas estão no início, né? Mesmo, até porque a expectativa é de médio prazo, mas elas ainda estão no início, tá? Lembrando que são dois ativos que normalmente aparecem nesse tipo de recomendação, né? Suzano, Fibria e Vale, aí já em várias dessas recomendações, especialmente de médio prazo. E também a outra recomendação, né? Essa aqui da Eletrobras, né? Que no caso da Eletrobras é uma venda, é para ganhar com a baixa do ativo, né? A Eletrobras está com todo esse imbróglio aí dos leilões das distribuidoras, né? O que tudo indica, a não ser que se cancele de novo, deve sair leilão agora no dia 30 de 3 distribuidoras, no Acre, em Roraima e Rondônia, se não me falha a memória. E a grande questão de curto prazo que acabou atrapalhando essas privatizações, vamos dizer assim, foi a decisão do Lewandowski, que disse que deveria passar primeiro pelo legislativo, né, pela Câmara e pelo Senado, antes de ser feito esse processo de privatização das empresas públicas, tá? Mas também, né, acabou impactando negativamente, e eu até vou colocar para vocês aqui como é que o Danilo encaminhou essa recomendação, né? Lembrando que a gente encaminha as recomendações pelo aplicativo, né, pela área logada do computador. E se for recomendação de swing trade, de position trade, milho, boi, a gente encaminha pelo Whats também. Só não encaminha pelo Whats as de day trade, porque o Whats não aguenta, tá? Mas as outras a gente também encaminha pelo Whats. Então aqui tem o gráfico da recomendação, né? Ele veio nesse movimento aqui de baixa, né? E aqui ele fez esse pullback que chama, né? A expectativa então do Danilo é que ela continue o movimento de baixa, né? Que só deu uma respirada que continua esse movimento de baixa, quem sabe alcançando até os 15,40, tá? Ela fechou aqui, vamos ver. Só pegar aqui a LET6. Já fechou a 17,07, né? A venda foi a 18, né? Se a operação não der certo, o stop é 19, né? Obviamente ele pode alterar esse stop lá na frente, mas até agora a operação aí tá dando 5%. Tá certo, pessoal? Então eu queria passar esses ativos aí para a gente acompanhar. Dois que mesmo com o mercado aí lateral, capengando, caindo, tem essa expectativa de alta, aí, segundo a análise do Danilo, né? A Suzano e a Vale. E um dos ativos que tem essa expectativa de baixa. Não tem só essa venda, eu vi que ele mandou mais... São 4 operações que estão na ponta, 5 operações na ponta vendida, de swing trade, só 1 na ponta comprada, e aqueles 2 ativos ali que se beneficiam mais com esse momento um pouco mais turbulento aí no curto prazo, tá certo? Então baixem o relatório, dêem uma olhada ali no Full Trader, tem os meus contatos aqui embaixo, qualquer dúvida que vocês tiverem,
né? Pode colocar aqui nos comentários, mas pode me colocar no WhatsApp ali que eu respondo todo mundo, tá certo? Um abraço a todos e até mais.